Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa semana, nossa atividade de práticas experimentais, a atividade 12, será sobre uma realidade que nós devemos sempre ter em mente na nossa casa e em qualquer ambiente que nós estejamos, na nossa vizinhança, na escola, em qualquer ambiente, que é a prevenção da dengue, essa doença que nessa época que nós estamos vivendo tem preocupado muito. Por quê? Porque ela tem diversas formas e muitas delas são muito perigosas. Então, todo cuidado é pouco. E se nós podemos nos proteger, buscar meios de evitar a proliferação do mosquito na nossa casa, é isso que nós devemos fazer. Então, a nossa atividade é a atividade 12, práticas experimentais, prevenção da dengue em foco, onde eu, professora Eliane e o professor Arley Cássio, estaremos com vocês orientando e ajudando vocês na elaboração dessa atividade. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do que vocês vão aprender aqui. Vamos lá? Prevenção da dengue em foco. Não é de hoje que o Aedes aegypti, o famoso mosquito da dengue, está nas manchetes como um dos piores vilões. Então vocês sabem que esse mosquito, ele acaba contribuindo para a disseminação de várias doenças que nós conhecemos hoje. Isso porque, além da própria dengue, esse mosquito ele é capaz de transmitir outras doenças perturbadoras, como a chikungunya e, como descobrimos recentemente, o Zika vírus. Então a gente sempre lembra da dengue, mas a gente também tem o Zika vírus e também temos a chikungunya. Então esse mosquito ele é muito perigoso e a gente tem que buscar formas de evitar que ele encontre meios de conseguir se reproduzir e ficar na nossa casa, certinho? Mas o grande problema que esses pequenos seres causam, ele poderia ser cortado pela raiz se todos tivessem os devidos cuidados para impedir que eles se reproduzissem. Isso porque o mosquito da dengue, ele precisa de condições específicas para pôr os seus ovos e para que estes eclodam e deem origem à larva, que em pouco tempo se torna um novo mosquito e assim por diante. Então, se a gente não deixa que a nossa casa tenha as condições para que o mosquito possa se desenvolver ali, nós já estamos fazendo a nossa parte. Logicamente que o nosso vizinho também precisa fazer, todos precisam fazer. Mas como nem sempre a gente pode controlar o cuidado que o outro tem, a gente começa fazendo a nossa parte na nossa casa. E fora da nossa casa também, sempre que possível, para tentar evitar, porque os sintomas, tudo que a gente sente quando a gente está com o diagnóstico de dengue não é fácil. Então, todo cuidado é pouco. E o que a gente pode fazer na nossa casa para evitar que a nossa casa seja um ambiente onde o mosquito consiga se reproduzir? A gente pode remover folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas, para que essa calha sempre continue limpa e consiga cumprir com a sua função direitinho. Manter bem tampadas os tonéis e barris de água, porque geralmente esses recipientes eles vão ter água limpa. E se essa água limpa ela não está bem limpa e bem tratada, pode sim ser um ótimo ambiente para o mosquito se proliferar. Lave semanalmente por dentro com escovas e sabão os tanques utilizados para armazenar água. Então, se você tem qualquer recipiente, um tambor, que você armazene água, é sempre importante que ele esteja esterilizado, que ele esteja limpo pelo menos uma vez na semana. É sua responsabilidade. Não deixe a água da chuva acumulada sobre a laje. Então, se a sua casa tem laje, é importante que você sempre faça, a gente chama de esgotamento. Você sempre pega aquela água e não deixa ela ficar empoçada, porque ali fica mais difícil de você ver, você fazer a manutenção daquele lugar e acaba que se torna um ótimo lugar para o mosquito conseguir se desenvolver ali. Então isso também é muito importante. Troque a água e lave o vaso de sua planta pelo menos uma vez por semana. Então, quem gosta de planta também tem que ter muito cuidado com os vasos de plantas, porque eles também podem começar a armazenar água parada e pode sim ali aparecer larvas do mosquito.
Guarde garrafas sempre de cabeça para baixo. Então tem pessoas que juntam aquelas garrafas de vidro para reciclagem, para alguma utilidade, elas sempre têm que ficar viradas para baixo. Por quê? Porque se elas ficarem viradas para cima sem a tampa, ali também pode ocorrer o acúmulo de água e o mosquito vai achar ótimo poder se proliferar ali. Mantenha a caixa d'água sempre fechada com tampa adequada. Então a sua caixa d'água sempre deve estar bem fechadinha para evitar a proliferação. E coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Não jogue lixo em terrenos baldios. Então essa questão do lixo, da lixeira, quando você tem aquelas lixeiras fechadas, quando chove, é muito comum que a água comece a se acumular ali. Então a gente tem que ter muito cuidado. Tanto é que algumas lixeiras mais novas que a gente vê hoje, elas têm o fundo vazado. Por quê? Porque ali a água não consegue se acumular. Porque às vezes a lixeira fica fora da nossa casa e às vezes a gente só vai colocando o lixo lá e esquece de olhar se tem água acumulada. Então, para quem tem a lixeira toda fechada, sempre ter esse cuidado. E para quem não tem ou for adquirir, optar por uma lixeira que tem um fundo vazado, porque aí você não vai ter o acúmulo de água nos dias que choverem, certinho? E também a questão dos terrenos baldios. Você não jogar lixo nos terrenos baldios. E se você tiver algum terreno baldio perto da sua casa, sempre verificar se ele está limpo. Porque se caso ele comece a acumular muita sujeira, água parada, mesmo que você faça a sua parte em casa, aquele terreno vai oferecer um risco para a sua saúde. Porque o mosquito ele vai estar ali presente nos arredores. Mas mesmo com todos esses cuidados corriqueiros para proteger o seu lar do mosquito da dengue, existem ainda outros métodos para manter longe o Aedes aegypti, embora eles não substituam de forma alguma os cuidados básicos para o extermínio do inseto. Os repelentes naturais podem dar uma proteção a mais, como as receitinhas com cravo, canela, sabão, detergente ou vinagre. Vamos lá? Então, uma das outras estratégias que vocês podem utilizar, além dessas que eu já citei para vocês, é o preparo dos repelentes naturais, que você pode utilizar, principalmente nas décadas do ano, que a gente tem uma maior incidência de chuvas e você mora em uma região que tem muita incidência de mosquitos. Porque às vezes, pessoal, a gente conhece por fotos a morfologia do mosquito, mas às vezes você não consegue identificar com exatidão se ali você tem ou não o mosquito Aedes aegypti. Então, o que você pode fazer? Você pode preparar esses repelentes naturais e usar nesses períodos. Pode usar durante o ano todo, mas principalmente nesses períodos onde tem uma grande incidência de mosquitos, principalmente na época de chuva. Os repelentes caseiros e naturais contra mosquitos, eles podem ser utilizados no corpo, como é o caso do repelente com cravo da Índia ou de citronela, ou utilizados no ambiente, como acontece com o repelente de vinagre ou o repelente eletrônico, feito com casca de limão, por exemplo. Então, a gente tem várias opções de repelentes naturais que podem ser utilizados. E aí você pode escolher qual você vai utilizar de acordo com os ingredientes que você tem em casa, de acordo com o cheiro, porque, por exemplo, às vezes você não gosta do odor do cravo e você vai ter que ficar espirrando ali perto de você. Então, se você não gosta do cheiro do cravo, é bom que você escolha, por exemplo, um outro repelente, que também vai ter uma ação interessante. No entanto, é preciso ter em mente que o tempo de eficácia dos repelentes caseiros ele é relativamente baixo, o que faz com que seja necessário reaplicá-lo com maior frequência que os repelentes de farmácia. Então, por eles terem substâncias químicas naturais, então a eficácia dele acaba tendo um tempo limitado. Então você vai acabar borrifando mais vezes do que se você estivesse utilizando um repelente industrial, que tem várias outras substâncias químicas ali e vai ter uma eficácia maior. Mas os repelentes caseiros, eles são boas opções de uso para pessoas que não desejam ou não podem utilizar produtos mais agressivos, seja na forma de repelente para o corpo ou para o ambiente. Mas aí uma vantagem dos repelentes naturais é que eles são bons para aquelas pessoas que têm alergia a várias substâncias químicas que eu tenho ali naqueles produtos. Tem pessoas que desenvolvem reações adversas muito sérias, principalmente na pele, por causa desses produtos químicos dos
repelentes industriais. Então, se você, por exemplo, observa que em determinada época do ano é muito grande a incidência de mosquitos, na época de chuva, e mesmo que você cuide da sua casa, você ainda fique preocupada, você pode fazer um repelente natural, que vai ser mais uma ferramenta, uma arma para te proteger e que não vai te dar nenhuma reação adversa, que você já deve ter observado com os repelentes industriais. Então, nesse sentido também é uma ótima opção. Cuidados com o uso de repelentes. Os repelentes caseiros para o corpo, eles podem ser usados em toda a pele exposta aos mosquitos, como braço, rosto e pernas. No entanto, deve-se ter o cuidado de não passar muito próximo aos olhos ou mucosas, como boca ou nariz, pois podem causar irritação. Então, mesmo que você nunca tenha apresentado nenhum tipo de alergia a nenhum dos componentes do seu repelente caseiro, é bom você não passar perto das mucosas, porque elas podem acabar apresentando algum tipo de irritação. Então, sempre evite passar perto dessas mucosas, uma dica super interessante para vocês. Além disso, é recomendado lavar as mãos após a aplicação para evitar contato acidental com os olhos, boca e nariz. Então, sempre que você utilizou, corre lá no banheiro, na pia e lava a mão, porque depois, se você esquecer, você pode, por exemplo, coçar o olho ou levar a mão à boca, e aí você pode contaminar essas áreas que são muito sensíveis com as substâncias químicas que eu tenho aí nesse repelente. Então é importante esse cuidado. Outra recomendação importante é pulverizar repelentes caseiros em spray, também por cima das roupas, porque o ferrão do mosquito pode atravessar tecidos muito finos, chegando à pele. Então, quando você estiver em casa, né, que você não for sair, porque alguns repelentes têm um cheiro muito característico, como o do cravo. Então, é bom que você borrife também na roupa, porque como aqui foi falado, existem alguns tecidos que são tão fininhos que o mosquito consegue te picar você utilizando esse tipo de roupa. Então, é importante que você também borrife na roupa. E para você colocar na prática todos os conhecimentos construídos até aqui, a seguir serão apresentadas 2 receitas de repelentes simples que podem ser feitos com facilidade em casa. Então, eu trouxe aqui para vocês a receita de 2 repelentes. Eu tentei escolher, dentre as referências que eu encontrei na internet, os repelentes assim que fossem mais fáceis em relação a ingredientes. Então, eu tentei escolher repelentes que vocês tivessem realmente os ingredientes em casa e que vocês também não precisassem comprar, visto que nós ainda estamos em pandemia e a recomendação é que vocês fiquem em casa. Então, eu escolhi primeiro o repelente com o cravo da Índia. O repelente caseiro com cravo da Índia, ele é rico em eugenol, um óleo essencial com propriedades inseticidas que afastam o mosquito Aedes aegypti, que causa dengue, zika e chikungunya, além de moscas e formigas. Esse repelente caseiro pode ser usado por adolescentes e adultos, incluindo mulheres grávidas, e o tempo de duração máximo desse repelente é de 3 horas. Ingredientes: 3 ingredientezinhos básicos. Eu vou usar 500 ml de álcool de cereais, 10 gramas de cravo da Índia, 100 ml de óleo de amêndoas ou óleo mineral. Somente isso. Como é feito o preparo? Primeiramente, você vai colocar o álcool e o cravo da Índia num frasco escuro com tampa, ao abrigo da luz por 4 dias. Depois você vai mexer essa mistura a cada 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Coar e juntar o óleo corporal, agitando ligeiramente e colocar o repelente no recipiente spray. Essa loção também pode ser usada nas superfícies que costumam ter formigas, pois é uma ótima forma de afastá-las. Se as formigas costumam ficar no açúcar, o que se pode fazer é colocar algumas unidades de cravo da Índia dentro do açucareiro. Vocês viram? É super simples de preparar. E interessante, tanto nessa quanto na próxima receita, é que vocês coloquem no recipiente spray, porque aí você consegue aplicar bem e você evita desperdício. Porque se você colocar, por exemplo, no conta-gota ou no vidrinho normal, na hora de você passar, você pode acabar desperdiçando, sabe? Passando mais do que você precisa. E o spray não, ele ajuda melhor para você só utilizar a quantidade mínima, a quantidade realmente necessária.
Agora a gente tem o repelente com vinagre. Então, para quem, por exemplo, não gostar do cheiro do cravo ou não tiver o cravo em casa, pode fazer a receita com vinagre. O repelente caseiro com vinagre é uma boa opção para afastar o mosquito da dengue, zika e chikungunya, devendo ser usado somente no ambiente. Esse aqui é para você usar no ambiente. Quais são os ingredientes? Você vai usar 1 xícara de vinagre, 1 xícara de água. Como você vai preparar? Simples, simples, simples. Você vai misturar os ingredientes e colocar em um borrifador. E depois que estiver pronto, você vai borrifar as soluções nas janelas e nas portas, principalmente dos ambientes onde você mais ficar e estiverem mais expostas ao quintal, a áreas abertas, certinho? Depois de você preparar, partimos para a nossa verificação de aprendizagem, que é onde a gente fixa e observa todos os conhecimentos que vocês construíram. A experimentação é uma das principais formas de aproximar o estudante da vivência de um pesquisador, visto as inúmeras práticas que podem ser desenvolvidas, compreendendo nessa atividade o problema de saúde pública que envolve o aumento expressivo do número de casos, principalmente de dengue, em diferentes épocas do ano. O que você vai fazer? Após a leitura atenciosa do texto acima e das pesquisas adicionais que você deve ter realizado, grave um vídeo realizando as seguintes atividades. Escolha uma das duas receitas citadas, ou a receita do repelente com cravo ou a receita com vinagre, citadas no texto de apoio da atividade, e prepare o repelente explicando cada etapa do processo de desenvolvimento da sua receita. Então você vai gravar, você pode preparar, gravar e ir explicando como você vai preparar e tudo mais. Nessa sua explicação, você vai aproveitar e vai explicar por quê devemos ter muita atenção com a limpeza do nosso quintal e o acúmulo da água parada em qualquer época do ano. Detalhe, se você não quiser gravar, não se sentir confortável para gravar, você precisa tirar as fotos e, no caso, se você não gravar o vídeo, você vai ter que explicar por escrito como você realizou esse processo, descrever com as suas palavras e explicar essa última pergunta. Porque devemos ter muita atenção com a limpeza do nosso quintal e o acúmulo de água parada em qualquer época do ano. Então, se você gravar, você vai filmar a sua preparação da receita, vai explicar como você está fazendo e vai explicar por que é importante tudo isso. Se você não gravar, você precisa tirar a foto e precisa escrever por extenso tudo que é solicitado durante o vídeo. Então, você tem aí 2 opções para você fazer. Eu acredito que vocês não vão ter dificuldade para preparar, porque os ingredientes são ingredientes simples, que a maioria de vocês vão ter em casa. E aí, depois que vocês fizerem, como parte da nossa vivência da prática experimental, a gente tem uma autoavaliação, que a gente já fez em outras atividades. Observação. Como que é feita essa autoavaliação? Ao avaliar a sua vivência frente a essa atividade, no campo nota, considere. Então, eu tenho aqui, esse campo aqui de nota. Eu tenho alguns quesitos para serem analisados, eu tenho a nota. E aí, essa nota vai de 1 a 10. Como eu vou interpretar esses valores? Eu vou encarar como a nota 1 como não entendimento da proposta e objetivos da atividade experimental. Então, se você marcar 1, ou quanto mais próximo de 1, significa que menos você entendeu, compreendeu os objetivos e a proposta da atividade. A nota 10, ou quanto mais próximo de 10, ela é referente ao entendimento satisfatório da proposta e objetivos da atividade experimental. Então, se você marcar 10, quer dizer que você entendeu com facilidade o que a atividade proporciona a vocês e os objetivos. Então, você vai marcar 10 ou mais próximo de 10 possível, entre 1 e 10. Quais são as perguntas? A gente tem aqui avaliando a prática experimental dessa atividade. Então, o primeiro questionamento: esta aula aumentou o meu interesse, a minha curiosidade e o meu conhecimento sobre os cuidados que devemos ter quanto à prevenção da proliferação do mosquito da dengue na nossa casa? Aí, de acordo com o seu entendimento, você vai marcar de 1 a 10. Consegui expressar as minhas ideias na produção do vídeo e na discussão na aula pelo Google Meet?
novamente você vai marcar de 1 a 10. Conseguir participar ativamente da tarefa proposta, tanto da execução quanto da discussão dos resultados alcançados, você vai se autoavaliar de 1 a 10. 4. O meu professor deu orientações claras e incentivou a participação de todos, você também vai avaliar de 1 a 10. Conseguir fazer relação entre o experimento e os fatos do meu cotidiano, novamente você vai avaliar de 1 a 10. Depois, você vai analisar o que você aprendeu e novamente você vai avaliar de 1 a 10. Então, eu tenho aqui 3 itens. 1. Compreendi a importância de cuidar da limpeza das áreas abertas do meu uso e buscar estratégias para impedir a proliferação do mosquito Aedes aegypti na minha casa e vizinhança. Você vai julgar de 1 a 10. 2. Consegui associar os conceitos trabalhados durante a aula à preparação e eficácia das misturas de repelentes caseiros por meio da experimentação. Você vai julgar de 1 a 10. E o último, consegui reconhecer a experimentação como uma ferramenta de construir os meus conhecimentos e propor soluções para diferentes situações do meu cotidiano. Aí você vai julgar de 1 a 10. Essa autoavaliação eu oriento vocês a fazerem por escrito. Por quê? Porque fica mais fácil da gente corrigir e... Corrigir não, na verdade é registrar. Porque a autoavaliação é vocês que se avaliam. Então fica mais fácil de nós, professores, registrarmos. Ao finalizar a atividade, você deve postar a mesma na plataforma do Google Classroom, na pastinha da atividade 12, com todo o zelo e o capricho que você consegue colocar nas suas tarefas. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem durante a execução, vocês sempre podem procurar tanto eu, como a professora Eliane, quanto a professora Arlen, que nós sempre estaremos disponíveis, exceto nos casos que nós estamos em horário de aula ou gravando aula, nós estamos disponíveis para ajudar vocês. Eu espero que vocês tenham entendido a proposta da atividade e qualquer dúvida nós estamos aqui. Bons estudos, bom preparo e mãos à obra, pessoal!